Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. São 8 horas e 10 minutos e começa agora mais uma edição ao vivo do Jornal em Foque. E hoje nós temos o prazer de receber como convidados o presidente do Santos Futebol Clube, Modesto Roma Júnior, e o jornalista do jornal BocNews, Douglas Luan. E antes de a gente começar a conversa com os nossos convidados, nós vamos passar a leitura das principais notícias do dia com a Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, no Nordeste, negro corre 5 vezes o risco de morte de um branco. O Estado de São Paulo. TSE acaba com sigilo bancário dos partidos. A Tribuna. Bandidos atacam na Imigrantes, de novo. BocNews. Jogos Olímpicos, participação local. Santa Portal. Caminhão tomba na Rio Santos e carga atinge drenagem local. G1 Santos e região. Vídeo mostra criminoso tentando assaltar família. UOL. Não existe mais latifúndio no Brasil, afirma a nova ministra da Agricultura. E na capa da Veja, o poder e o saber. Humberto. Pois é, nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já para bater papo aqui com o nosso presidente do Santos Futebol Clube, Modesto Roma Júnior. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Eu sempre soube que eu queria cantar, fazer música. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher o curso e a universidade é decidir seu futuro. E atenção para o prazo das inscrições do SISU e do ProUni. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais no site. Ministério da Educação, Governo Federal. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Olá, estamos de volta. São 8 horas e 12 minutos. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal em Foque ao vivo, nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2015, abertura da semana, abertura do ano de trabalho. E hoje nós recebemos aqui com muito prazer o presidente do Santos Futebol Clube, Modesto Roma Júnior, e como debatedor o nosso colega jornalista do jornal BocNews, Douglas Luan. E a pauta do nosso debate de hoje, como não poderia deixar de ser, tem como tema central o Santos Futebol Clube, a agremiação centenária de tantas glórias e tanta e expressiva relevância no contexto do futebol brasileiro e mundial, especialmente diante da notoriedade alcançada pelas conquistas internacionais.
Mas na era do futebol global, o esporte com as maiores audiências do planeta ganhou extrema importância pela sua capacidade de gerar oportunidades. Antes praticado e administrado apenas com paixão e boa intenção, o futebol expandiu horizontes e hoje movimenta negócios em vários setores. Uma indústria que cada vez mais busca seduzir pela emoção torcedores consumidores nos 4 cantos do planeta. No Brasil, país considerado como a nação do futebol, a prática do esporte tem gerado inúmeras possibilidades de trabalho em vários segmentos. E é nesse cenário que o Santos Futebol Clube está inserido, abrindo espaço para vários profissionais e contribuindo para o incremento da atividade comercial e turística na cidade de Santos e região. A manutenção e a continuidade desse trabalho é essencial para os torcedores santistas e também para o atendimento dos interesses regionais impõe inúmeros desafios. No programa de hoje, nosso convidado irá contar como pretende encarar esses desafios, especialmente diante do quadro de dificuldades financeiras que encontrou ao assumir a presidência do clube no último dia 1º. E também, para não perder a chance, vamos tentar saber do presidente Modesto Roma Júnior se o elenco do time do Santos Futebol Clube terá novidades para esta temporada, que começa dia 1º de fevereiro com a estreia do Campeonato Paulista diante do Ituano na Vila Belmiro. Bom dia, Modesto, muito prazer em tê-lo aqui. A sua missão à frente do Santos Futebol Clube, nesse começo, provavelmente tem sido espinhosa e tenho muito prazer em recebê-lo aqui para que a gente possa conversar nesse programa para esclarecer os nossos telespectadores, torcedores, sobre a realidade do Santos e as perspectivas que esse clube terá nos próximos 3 anos, que é durante o período que vai vigir o seu mandato. Eu gostaria, como uma primeira pergunta, saber se o quadro que você encontrou no Santos Futebol Clube era realmente o esperado, já estava dentro da sua perspectiva, ou a surpresa foi maior do que o esperado? Bom dia, Chalub, bom dia, Douglas, bom dia, ouvintes do Jornal em Foque. Olha, nós sabíamos da gravidade do quadro. Nós sabíamos que o clube estava numa situação financeira muito difícil. Nós temos recebido a cada momento, a cada dia, informações graves. Algumas a gente não conhece, não quer acreditar que sejam verídicas. Algumas a gente torce para ter sido um engano, para ter sido uma fofoca, para ter sido mais uma especulação das coisas que aqui estão. Mas digo ao torcedor alvinegro, a situação do clube é grave. A situação do clube é da maior seriedade possível. E precisamos ter os pés no chão e a responsabilidade de dirigentes do futebol brasileiro, que precisamos levar o clube a bom termo, com todas as dificuldades, com todas as situações complexas que o Santos tem. Estamos montando uma equipe de alto nível para enfrentar essa situação. Agora, como diz o nosso gerente administrativo, Oswaldo Ribeiro, a cada momento tem uma bomba de efeito retardado. E vamos saber o que realmente está acontecendo. E agora é hora de trabalhar duro, saber tudo o que acontece, abrir todas as gavetas e todos os armários para que as medidas que são necessárias sejam tomadas. E serão tomadas com certeza. E que você que nos acompanha pode participar, mandando sua pergunta através do e-mail je@infocecom.com.br. Douglas Luan, bom dia. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, como nosso comentarista. Bom dia, Humberto. Bom dia ao Modesto Roma Júnior, presidente do Santos. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Santa Cecília TV. Um ótimo ano a todos. E, Modesto, você já entrou no assunto do clube, que a situação é complicada. Agora, as informações que chegam ao torcedor é de que até os telefones da Vila Belmiro estavam cortados. Queria saber do senhor, o senhor que foi eleito, assumiu oficialmente dia 1º, mas já trabalha há um tempo já
para se adaptar, para saber, houve o período de transição com o ex-presidente Odílio Rodrigues. Qual foi a situação que mais o impressionou nesse tempo que o senhor ficou da transição e nesses primeiros 5 dias de mandato? Que mais deixou o senhor com a impressão de que a situação ia ser realmente difícil aí nos próximos dias? E só um acréscimo, né, Modesto? Além disso, salários atrasados, né, de vários funcionários, jogadores, direitos de imagem ainda não pagos, né? Uma situação realmente quase que temerária, né, que foi deixada. A gestão anterior realmente não foi feliz. Apesar deles dizerem que está tudo bem, está tudo bem é um pouco de tudo bem de poliana. Não dá para a gente achar que está tudo bem com salários atrasados, com contas atrasadas. E aí vai uma correção. Os telefones da Vila Belmiro não estão cortados. O atraso que há é na telefonia celular corporativa. Essa conta, sim, está atrasada. E no primeiro recurso será paga. Mas existem coisas que são aumentadas, por exemplo, os celulares cortados, para os telefones da Vila Belmiro cortados, há um acréscimo, até porque quem conta um ponto, Chalub... Aumenta um ponto, né? Aumenta um ponto, é isso mesmo. Mas a situação é grave e não precisamos aumentar ponto nenhum. A situação é grave já na medida que ela é, sem precisarmos exagerar nas tintas. Agora, Modesto, você vai pegar um orçamento que foi projetado pela administração anterior, que foi estimado em 140 milhões de reais. Inclusive, é um orçamento superior a de muitas cidades, aí a importância do clube no contexto regional. Esse orçamento ele foi balizado com a possibilidade de venda de 2 jogadores, né, aí, juntando aí, dariam 47 milhões a previsão de venda de jogadores. Quer dizer, é uma peça um pouco fora da realidade, né? Como é que você vai trabalhar essa questão do orçamento, essa perspectiva de receita do Santos aí, com patrocínios, possibilidade de cotas de TV, que algumas já foram adiantadas, inclusive. Algumas não, Chalub, todas. Todas as cotas foram adiantadas. E como é que você vai trabalhar dentro dessa perspectiva? Esse orçamento que foi deixado, você acha que vai ser possível executar dessa forma? Olha, o orçamento do Santos fala em 190 milhões de reais. Só que esse orçamento tem 47 milhões de venda de jogador. Difícil. E o orçamento tem também 9 milhões de compra de jogador. Se você vende 47 e compra 9, você diminui bastante o valor dos seus ativos. Conta com 6 milhões de reais de uma eventual premiação do Neymar entre os 3 primeiros da FIFA. Se isso ocorrer, esses 2 milhões de euros que o Barcelona teria que pagar, se ele for escolhido entre os 3 primeiros da FIFA, isso será em dezembro. Não sei se terá reflexo da entrada desse dinheiro esse ano. No orçamento, nesses 190 e tantos milhões, constam os 58 milhões das cotas de TV, que já foram recebidas. Então, que está lá atrás. Além disso, nós vimos de 2014 com um déficit de 60 milhões. Então, se você soma os 60 milhões que foram adiantados, mas com os 60 milhões que estão atrasados, só aí dá um déficit no orçamento de 120 milhões. Isso para quem dizia que o Santos tem uma dívida só de 75. Sabe, chega de enganar o associado do Santos. Nós vamos saber, nos próximos dias, tudo que está dentro dos armários. E vamos falar toda a verdade ao associado, ao torcedor santista. Não adianta quererem tumultuar a gestão para tentar encobrir o passado, porque nós não vamos encobrir o passado. Não quero acreditar que essa notícia de venda de atletas no período de defeso, no período de
pré-eleitoral tenha ocorrido. Eu creio que os homens que deixaram o Santos tenham dignidade e não tenham feito isso. Mas vamos também saber o que aconteceu e diremos ao torcedor alvinegro o que de fato acontece. Aliás, é bom que se lembre que na antepenúltima gestão, aí, cujo presidente era o Marcelo Teixeira, o clube foi encerrado o mandato com a possibilidade de ativos muito significativos. Inclusive jogadores de alto nível que foram deixados, entre eles a gente pode citar Rafael, Alexandro, Felipe Anderson, Neymar, Ganso, uma quantidade, Wesley, uma quantidade de atletas que foram deixados para o clube e poder caminhar. Rodrigo Souto, André. Vários outros jogadores em que foram ofendidos, né? E esses recursos realmente se espalharam, e é que a gente vê que é necessário realmente, presidente, que isso venha a público para que se esclareça direitinho ao torcedor tudo que foi feito nessa questão, né, Douglas? Exatamente. Já entrando nesse assunto, eu até queria detalhar com o presidente Modesto Roma, a imprensa divulgou nesse final de semana que os direitos aí econômicos de 3 jogadores, né, o Gabigol, o Gabriel, o Giovani e o Daniel Guedes, lateral, um dos promissores laterais direitos aí lançados pela base da Vila Belmiro, que esses direitos foram vendidos, parte deles, por um grupo de investidores, né, e foi algo que surgiu agora, né, na imprensa. Queria saber, presidente, se o senhor soube dessa transação, se o senhor foi informado dela, e qual foi a posição do senhor? Até vale lembrar, o Gabriel tem uma parte com o Barcelona também, na negociação que envolveu a venda do Neymar. Eu não sei, não tomei conhecimento ainda. É preciso se ter a noção do seguinte: nós assumimos o clube na sexta-feira. Pela manhã, fizemos uma primeira reunião na sexta-feira pela manhã, viajamos para Lins, onde o Sub-20 do Santos fez a primeira partida pela Copa São Paulo. Aliás, uma partida debaixo de um temporal onde se jogou polo aquático, mas futebol não tinha condição de jogar. Empatamos em 0-0, que foi em virtude das condições climáticas, foi um bom resultado. Agora, o Santos, se fez isso é uma coisa que nós precisamos averiguar. Nós não vamos ficar falando que fez ou não fez, simplesmente por notícias da imprensa. Nós vamos ter a informação, já pedi ao nosso corpo jurídico que nos informe se houveram contratos nesse sentido ou não nos últimos 3 meses. E depois de tomarmos conhecimento, aí veremos quais são as medidas necessárias para proteger os direitos do Santos Futebol Clube. Bem, nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já no segundo bloco do Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone.
uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Olá, estamos de volta com mais uma audição ao vivo do Jornal Enfoque e trazendo hoje como convidados o nosso presidente do Santos Futebol Clube, Modesto Roma Júnior, e o jornalista do jornal Boc News, Douglas Luan. E vamos agora passar uma pergunta do telespectador com a Cris Chalub. Isso mesmo, a pergunta é do Uriel Vilas Boas. Ele diz o seguinte: a prática de dirigir clubes de futebol no Brasil não leva em conta a participação de especialistas em economia. Ele quer saber, Modesto, se isto não é um erro. Aliás, Modesto, só um acréscimo aí. Eu acho que, de maneira geral, são poucos os profissionais realmente que estão nos clubes de futebol. Há uma mudança lenta, mas na maioria dos clubes ainda peca por essa questão. Companheiro Uriel, muito bom dia. Saudade de você, há muitos anos não nos vemos, desde os tempos de faculdade. Eu concordo com você. Faz falta, sim. Tanto faz falta que nós trouxemos para ser o superintendente administrativo um economista. Um economista que começou há 40 anos atrás na COSIPA, na parte de auditoria, foi ser auditor de uma das mais conceituadas auditorias do Brasil e do mundo, que é a Price. Foi presidente e dirigente de empresas multinacionais e agora vem prestar o seu trabalho profissional no Santos Futebol Clube. Exatamente por isso, porque nós precisamos de um economista, alguém com a visão, com a competência de um economista na condução da administração do Santos. Então, esta administração vai ter um economista. Agora, não basta só um economista. Se fosse assim, o Palmeiras, no tempo do professor Beluso, teria sido o melhor clube de administração e hoje também está numa situação não tão confortável. Aliás, presidente, não sei se o senhor concorda que existe também uma certa confusão na questão da administração do futebol, né? Na verdade, a administração do futebol, ela visa principalmente o esporte, né? Então, eu acho que também tem esse lado da paixão, esse lado que envolve a torcida, que é muito forte no Brasil, culturalmente é muito forte, mas por vezes também se quer transformar o clube num banco financeiro ou numa empresa com funcionamento idêntico a uma indústria, e não é verdade. O futebol tem muitas variáveis que acabam incidindo aí no resultado do sucesso de uma administração. Não é isso, Douglas? Exatamente, exatamente. É importante a figura de um economista, mas não é só isso, né? O futebol ele é bem mais complexo, né? É uma coisa bem mais complexa Esse fim de semana, eu viajei com um outro colaborador da nossa administração, o Chalub conhece muito bem, que é o Dagoberto Santos, e nós fomos para Lins juntos, e uma das coisas que nós discutíamos era isso. O futebol tem a sua área esportiva e sua área administrativa, e as duas têm que estar caminhando junto. Não é a briga, e uma briga que é muito curiosa e que o Chalub conheceu bem quando esteve no Santos, a briga Vila Belmiro CT. Nós temos que estar unidos, nós temos que estar com o mesmo objetivo e com a mesma sintonia, mas há um caminhar paralelo da economia, da administração, do futebol, do desporto. O segredo está em ter alguém coordenando com eficiência estas duas áreas, que conheça do futebol, que conheça da economia, para poder haver um avanço harmônico na vida do clube. Até porque eu acho que com a evolução do futebol se tornou um negócio mundial. O que se vê é que aquela ideia que se tinha, né, da bola e o saco, né, já não existe mais. Então, durante um período, acho que houve um conflito entre o pessoal que são os chamados de boleiros, né, o pessoal que jogou futebol, que esteve no meio do futebol, que tinha uma rotina, que tinha uma forma de ser, e foi atropelado por todo esse negócio que passou a ser o futebol,
altamente lucrativo, que exigiu outras ações, principalmente na área de marketing, na área administrativa, que não existiam antes. Algo mais profissional, né? Exatamente. E, de certa forma, durante um período, isso era um pouco conflituoso. Creio que agora evoluiu bastante. Exatamente. Já não vivemos o romantismo, agora o profissionalismo tem que estar mais à frente de tudo. Eu queria aproveitar também e fazer uma pergunta que o torcedor também quer saber, Modesto, sobre o caso do Neymar, que volta e meia retorna à mídia, né? O Santos busca ainda, pelo menos a administração anterior, buscava ainda na justiça ter acesso a informações sobre o contrato entre a empresa do pai do Neymar e o Barcelona. Dizem que o Santos foi lesado, que o Santos recebeu 17 milhões, deveria ter recebido mais. Essa negociação fez com que o presidente Sandro Rosell perdesse o cargo lá no Barcelona e agora, nas últimas semanas, foi divulgado até que a imprensa espanhola quer prender alguém, quer colocar alguém na cadeia por conta dessa negociação que repercutiu tão mal lá na Espanha. Como que o senhor viu essa negociação e a administração do senhor pretende buscar algum meio jurídico para que o Santos receba algum valor ainda, se não recebeu? Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo de uma forma surpreendente. Me surpreende um negócio desse volume ter sido feito e alinhavado e acordado em 3 dias. No dia 8 de novembro de 2011, o Santos Futebol Clube dá uma carta de autorização ao seu Neymar Santos Júnior para negociar com outros clubes o seu contrato. No dia 11, seu Neymar Santos Júnior, 3 dias. Dia 8 foi uma terça-feira, dia 11 uma sexta-feira. O seu Neymar dos Santos Júnior assina um documento com o Barcelona da Espanha. Um negócio desse valor, ser todo tratado em 3 dias, é uma agilidade espantosa. Agora, se não foi tratado em 3 dias, se houve uma conversa antes dos 3 dias, essa conversa foi assédio. É simples assim. Sim. Aliás, né, Modesto, eu acho que assim, essa situação do Neymar, eu acho que trouxe um prejuízo de imagem ao clube muito grande. Não só de imagem, né? Não só financeiro, mas também um prejuízo de imagem, porque dá a impressão que o clube também patrocinou esse tipo de negociata, né? O que foi muito ruim. Mas, Modesto, eu queria fazer uma questão, eu acho que muito fundamental, que são a formação de base do Santos Futebol Clube, que tem uma história muito bonita, é um trabalho que é feito durante muitos anos por várias administrações, é bom que você reconheça isso, que foi iniciado há muito tempo, e tem por tradição a formação de atletas, e durante um período se tentou até acrescentar a essa formação elementos outros que não só a formação do profissional de futebol, que era o acréscimo de formação intelectual, quer dizer, de promover esse jovem que chega na Vila Belmiro com a esperança de se transformar em um jogador, e no final acaba também não virando, como é que seria na gíria do futebol, mas ele, contudo, ele sai do clube com uma formação, com um encaminhamento aí social importante. Como é que você pretende levar a política do futebol amador realmente? A ideia, eu já vi você conversando, ou falando sobre isso, a respeito se quer um padrão de jogo que venha desde o primeiro instante que o atleta chega no clube até o time principal. Essa é a ideia realmente, se criar uma unidade de formação de atletas no Santos? A ideia é de se criar protocolos para todas as equipes, para todas as categorias. Mas mais do que isso, Chalub, a ideia é criar uma sinergia entre todas as categorias, e todas elas precisam estar com um trabalho conjunto. Do sub-3, dizendo assim, só por ironia, ao sub-38, todos têm que ter a mesma filosofia, a mesma alma, a alma do Santos Futebol Clube.
os profissionais dessas categorias todas têm que estar entrosados e têm que fazer um aprimoramento, uma capacitação constante. Não dá para você deixar essas pessoas sem evolução. Porque senão a evolução deles passa a ser assumir o futebol profissional e 3 meses depois cair. Porque não estava preparado para a pressão do futebol profissional. Então tem que haver planos de carreira, tem que haver uma evolução natural de treinadores, de preparadores físicos. Ontem, sábado, por exemplo, impressionou muito o preparo físico da equipe do Santos. Enquanto a equipe adversária, a Penapolense, caía o tempo todo com cãibras, com dificuldade de se manter em pé no jogo, que foi um jogo realmente puxado, eu não vi um jogador do Santos sentir qualquer desgaste pela partida. Então, é sinal de que a preparação física da equipe do Santos está muito bem cuidada. Eu fui ao vestiário, inclusive, cumprimentar o preparador físico pelo excelente trabalho que teve na preparação física. Agora, nós precisamos saber que no futebol do Santos, na base do Santos, não dá mais para ter improvisação. Tem que ser um trabalho feito com pessoas que se evoluam, pessoas que tenham crescimento profissional. E que os atletas têm que ter uma preparação para a disputa dos torneios. É lógico que o Santos perdeu às vésperas do torneio o Thiago Maia, que foi convocado pelo Galo para a seleção brasileira, que vai disputar o Sul-Americano, e teve que improvisar um atleta no lugar. Mas nós temos que ter atletas que possam suprir as necessidades. Se saiu alguém do sub-20 para entrar alguém do sub-17, tem que ter esse alguém da categoria inferior sempre preparado para assumir o lugar na categoria superior. Chalub, até aproveitando a questão da base, é importante para o presidente Modesto Roma esclarecer uma questão, que a diretoria passada divulgou com pompa, né, a construção, né, um acordo para a construção de um CT para a base na área continental de Santos. Só que esse acordo não deve ter continuidade, pelo que a gente sabe, na gestão do senhor. E eu queria que o senhor explicasse, né? Tem uma alegação que eu achei até interessante, para que esse projeto não tivesse continuidade. Por que esse projeto, essa parceria, né, essa troca daquela área no Saboá, na entrada de Santos, para essa área lá na área continental, por que não vai ter continuidade o projeto? Presidente, vou pedir um breve intervalo, o senhor deixa para responder essa questão. Para receber? Quanto? Para receber não, para responder. O senhor só está pagando agora, viu? Se tiver condições de pagar, o senhor vai responder essa questão no próximo bloco. Por favor. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato do site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado.
Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Olá, estamos de volta com o Jornal em Foque ao vivo, que traz hoje como convidado o presidente do Santos Futebol Clube, Modesto Roma Júnior, e o jornalista, comentarista do jornal Boc News, Douglas Luan. Presidente, no último bloco, o jornalista Douglas Luan deixou uma pergunta a respeito do centro de treinamento da base, a possibilidade de transferência para a área continental. Há viabilidade nisso, realmente? Veja bem, a transferência é para um terreno que fica entre o nada e o lugar nenhum, para que atletas passem a morar lá, onde não tem a menor infraestrutura, não tem, é uma área não habitada, fica muito difícil, mas vamos continuar estudando. O terreno do Saboó é uma área valiosa, é uma área estratégica na entrada da cidade. Existem outras áreas para fazermos mais CT. Não é trocar o CT do Saboó, o centro de treinamentos Chico Formiga, por uma área longínqua que ou os atletas moram lá ou vão ter que fazer uma viagem para ir até o local. Então, eu não vejo com bons olhos essa troca. Agora, existem outras áreas para se fazer CTs. Eu acho que o Santos não pode ficar só com o que tem, é muito pouco. É muito pouco. Nós temos que avançar nessas áreas. Agora, também não é possível uma área qualquer. Áreas boas, o Santos estuda. Já nos foram oferecidas 2 áreas muito boas. Nós estamos em busca de parcerias para montarmos os CTs nessas áreas. Seriam áreas aqui em Santos, presidente, aqui na região? Na região, com certeza. Agora, em relação à questão da Vila Belmiro, presidente, ainda há planos de ampliação da vila. Se discute muito a construção do novo estádio, mas eu acho que essa questão do novo estádio está praticamente descartada, porque com todos esses estádios que foram construídos da Copa do Mundo, mais agora o estádio do Palmeiras, que está na capital, temos o Pacaembu. Quer dizer, eu acho que essa necessidade de se ter um estádio próprio e diante dos custos que são exigidos para a manutenção desses estádios, eu acho que é uma ideia meio descartável. Agora, em relação à questão da ampliação da Vila Belmiro, o senhor, quando esteve lá na Secretaria do Clube, comandou a Secretaria do Clube, o senhor teve uma atuação bem efetiva naquela questão da construção dos camarotes, na reformulação toda aquela parte de encadenamento que foi feito na Vila Belmiro. Há espaço para crescimento da Vila Belmiro, ainda mais uma obra que pudesse ampliar em número de torcedores? Existe um projeto do arquiteto Carol muito interessante para que a vila passe a ter 23 mil lugares. Esse projeto, eu espero poder conversar com o Carol nos próximos dias para a gente poder avançar. É um projeto. A Vila Belmiro, eu não vou contrariar o hino jamais. Eu sou alvinegro da Vila Belmiro. Então isso, nós vamos ser sempre alvinegros da Vila Belmiro, ali há um tempo. Mas está nos seus planos fazer alguns jogos, fazer um cronograma de jogos? Nós temos que jogar em Rio Preto, em São Paulo, em Cuiabá. Hoje eu estava vindo para cá, atravessando o oceano, para vir aqui de manhã ao seu programa. O grande problema do seu programa é que ele é muito cedo. Eu, para vir aqui, eu preciso atravessar o oceano na madrugada. Mas eu vim ouvindo que o Ministério do Esporte divulgou que gastou 8 bilhões na construção das 12 arenas. E deixar essas arenas paradas não é um bom negócio. Além disso, tem a Arena do Palmeiras, que é belíssima. Nós precisamos acabar com essa clubefobia
de que não vou ali porque é do clube X, não vou ali porque é do clube Y. Nós vamos alugar aonde for melhor para o Santos, para a torcida do Santos, para o conforto nosso. Eu, quando alugo um salão de festas para fazer uma festa, eu não pergunto qual é o clube do dono do salão. E é assim, é mais ou menos assim. Nossa casa é a Vila Belmiro e nós vamos jogar na Vila Belmiro. Aliás, eu conclamo os torcedores a assumirem seus lugares na Vila Belmiro. A Vila Belmiro é a nossa casa. Eu quero ver a Vila Belmiro cheia no jogo contra o Ituano. Eu peço, por favor, aos santistas que se dirijam, que vá à Vila Belmiro, vá encher a Vila Belmiro, aos associados e os não associados, nessa estreia dia 1º de fevereiro contra o Ituano. Nós precisamos encher a Vila Belmiro e mostrar que a torcida santista enche qualquer estádio. Nós vamos trabalhar a Vila Belmiro e vamos melhorar a Vila Belmiro. Mas vamos também jogar em outros estádios, porque o Santos tem que aumentar as suas torcidas em todos os cantos desse país. Aliás, é bom que se diga que no Nordeste, em função das transmissões de jogos que foram feitas durante anos no Campeonato Carioca para o Nordeste, né, que era o principal atrativo, se criou muita torcida no Nordeste de times do Rio de Janeiro, e essa tendência está um pouco se invertendo em função do Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de audiência de outros clubes de futebol. E o Santos também está inserido nisso. Tem uma grande torcida em alguns estados, como o caso do Paraná, o caso do Ceará, onde aparece um grande número de torcedores, não é isso, mano? Exatamente, é a torcida do Santos. O Santos é um time de Santos, mas que tem uma expansão para o estado de São Paulo, né, que é o maior estado da nossa federação, no Brasil e também no mundo, no exterior, né? Aliás, lá em Lins, eu vi as bandeiras de Andradina, de Rio Preto, das cidades ali mais próximas. As torcidas do Santos dessas cidades foram comparecer, tomaram chuva, porque foi muita chuva, mas estavam ali incentivando os nossos meninos do Sub-20 lá na Copa São Paulo e Lins. Agora, Humberto, se permite, só para a gente já entrar nessa reta final do programa, né, falando sobre a equipe profissional, né, que é um assunto também que o torcedor quer saber. Presidente, como nós estamos no começo do programa, o Santos passa por dificuldades financeiras, tem problemas, salários atrasados. Então, eu queria saber do senhor, primeiro, a situação de algum jogador especificamente preocupa o senhor por conta do atraso de salários? Algum jogador já chegou a procurar o senhor ou alguém da sua administração reclamando do salário? Já que são 3 meses, o jogador pode rescindir o vínculo na justiça sem que o clube receba nada. O Santos pode perder jogadores de graça por conta desse atraso de salários. Algum jogador já procurou o senhor? Alguma situação preocupa especificamente? Aliás, só um acréscimo, o senhor vai manter esses padrões salariais que são pagos hoje no futebol brasileiro? Olha, eu vou responder primeiro a pergunta do Luan. Nenhum jogador me procurou. O único jogador com quem eu conversei, porque encontrei lá no CT, porque estava se cuidando lá no CT, foi o Robinho. Nenhum jogador me procurou. Não precisa me procurar para reclamar de atraso, porque o atraso preocupa tanto a ele quanto a mim. Não por perder ou não perder jogador, porque atrasar o salário, eu sei que é um momento difícil, mas nós vamos saber por que esses salários foram atrasados. Quais foram as prioridades da inversão do dinheiro do clube? Agora, o Santos não se preocupa em perder atletas, porque essa situação está sendo bem conduzida pelo nosso departamento jurídico. O Santos se preocupa em dar instabilidade aos atletas. Isso preocupa. Agora, a questão moral do Santos perante os seus atletas e perante os atletas que vêm para o clube. Nenhum atleta quer vir para um clube onde o mês dura 90 dias. Sim. Então,
Nós vamos colocar esses salários em dia e vamos trabalhar para não termos essa situação novamente dentro do clube. Não por uma preocupação de termos o salário atrasado gerando alguma punição, mas pela obrigação que o clube tem de pagar em dia os seus funcionários. Agora, presidente, a questão do Leandro Damião já está resolvida? Ele já é jogador do Cruzeiro realmente ou ainda não fechou essa questão? Está bem encaminhada, bem adiantada, mas ainda não há o documento firmado. Isso deve acontecer nos próximos dias. E em termos de perspectiva de contratação, já se anunciou aí a possibilidade de alguns jogadores do interior de São Paulo. Existe alguma coisa sendo vista? Ou no momento nós vamos ter que jogar com o time que temos? Até, perdão, presidente, acrescentando a pergunta do Humberto, falou-se, né, especificamente em nomes do Chiquinho, que é jogador do Fluminense, tinha contrato com o Fluminense, né, cita-se também o zagueiro Jackson do Goiás, que seria um pedido do técnico Anderson, e cogitou-se até o goleiro Jefferson do Botafogo. Então, mais especificamente também sobre esses 3 nomes, e alguém que o senhor queira falar também, por favor. Olha, primeiro é uma irresponsabilidade muito grande se falar de negociação que ainda não está realizada. Nós temos que realizar o contrato para depois falarmos. Não adianta nós vivermos na base da especulação. Não adianta se criar na torcida uma expectativa e não cumprir. Então, tudo isso hoje é especulação. Não adianta a gente querer trabalhar na base de especulação. Nossos profissionais estão trabalhando na contratação de atletas, mas eu repito, nós assumimos o clube na sexta-feira. Um dia que em lugar nenhum tinha expediente. Hoje é o nosso primeiro dia de verdade nesse trabalho. E aí nós vamos exercer as nossas atividades para trazermos quem pudermos trazer, que agrade o técnico Anderson, que agrade a nossa comissão, que agrade a torcida santista. Presidente, o senhor está sendo bem realista, isso é importante até para que o torcedor possa não viver de ilusões. Qual é o seu planejamento? O senhor tem 3 anos, a ideia é botar a casa em ordem no primeiro, tentar preparar um time bom no segundo e para vencer no terceiro, é isso? A nossa ideia é pôr a casa em ordem em 2 anos. Montar um time bom no primeiro, vencer no primeiro, no segundo e no terceiro. Porque se nós não tivermos um time bom, nós não vamos ter patrocínio, não vamos ter televisão, não vamos ter pay-per-view, não vamos ter torcida no campo para pagar ingresso, não vamos ter nada, não vamos ter aumento de sócio. Então as nossas rendas, as nossas receitas dependem de um time vencedor. Então nós temos que fazer o time vencedor no primeiro ano, porque senão nós não recuperamos as finanças do clube, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Nós vamos ficar patinando e discutindo quem nasce primeiro, se é o ovo ou é a galinha. E aí eu vou dizer para você, Chalub, quem nasceu primeiro foi o ovo. Porque no tempo dos dinossauros já tinha ovo e não tinha galinha. Muito obrigado, presidente. Estamos encerrando o Jornal em Foco. Obrigado pela sua presença. Desejando boa sorte no comando do Santos Futebol Clube. Que o sucesso do Santos é o sucesso não só dos torcedores, mas toda a região da Baixada Santista. Que é muito importante para a região. Agradeço a sua presença e boa sorte. Agradeço a você também, Luan. E a você, telespectador, a Cris e toda a equipe. Muito obrigado e até amanhã com mais um Jornal em Foco. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.